Pará é o 6º estado com o maior número de protestantes do Brasil, de acordo com o censo do IBGE. A gente fala agora sobre a história do protestantismo aqui no estado. Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz. Na fé, um legado para a família Serafim. Todos são cristãos evangélicos e têm a Bíblia como um manual para a vida. Eu tenho a felicidade de todos os meus filhos. Todos, filhos, netos, bisnetos, porque tem uma turminha aqui que já é bisneto, né? A minha filha primogênita, o Senhor pediu para a obra. Está na Paraíba há 37 anos, pregando a palavra de Deus. Meu esposo sempre colocava nós para orar de manhã, meio-dia e à tarde. Leio a Bíblia, leio. Então eles ficaram firmados na palavra de Deus, né? Que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Filhos e netos são membros da Assembleia de Deus, uma das mais tradicionais igrejas evangélicas do mundo, fundada em Belém do Pará em 1911 por 2 missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Vingre. A trajetória da Assembleia de Deus em Belém é tão marcante que atualmente a igreja possui um museu com objetos, relíquias e documentos que registram o crescimento da igreja, que iniciou com os 2 missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Vingre, e hoje possui cerca de 150 mil membros espalhados em 550 templos. É interessante dizer que a Assembleia de Deus nasceu aqui em Belém do Pará. Então, a Igreja Assembleia de Deus hoje é a maior igreja pentecostal do Brasil e a maior igreja pentecostal do mundo, e as raízes dessa igreja são belemenses e paraenses. A igreja cresceu muito, né? Hoje só em Belém são 550 templos, são mais de 145 mil pessoas, mas em qualquer lugar que você for desse Pará, qualquer rio, qualquer furo, qualquer município, a igreja se faz presente. E é uma igreja que cresceu, eu digo assim, com a cara do povo. A Igreja Assembleia de Deus é uma igreja que ela conseguiu assumir a cultura do povo. É uma igreja simples, é uma igreja que se desdobra em todos os lugares. E hoje eu acho que o maior legado, talvez parecido com o legado da Reforma, é da igreja estar disponível aonde as pessoas estão. É uma igreja que você vai encontrar nas grandes avenidas, vai encontrar grandes templos, mas vai encontrar ela presente na periferia, vai encontrar nos rincões do estado, de qualquer lugar que você for, a igreja está disponível cumprindo a sua missão. O crescimento da população cristã evangélica é evidenciado no censo demográfico. O estudo aponta que entre 2010 e 2022, a proporção de evangélicos na população brasileira aumentou de 21,6% para 26,9%. Um salto de 35 milhões para mais de 47 milhões de fiéis. A região norte concentra 36,8%. No Pará, cerca de 35,3% da população se declara protestante e Belém tem 33,43%. A sua presença midiática, a sua difusão midiática pela sociedade civil também se torna mais intensa. Então, inevitavelmente, na década de 80 até os nossos dias, esse crescimento é exponente. É muito forte, o que vai chegando a índices que nós vamos percebendo hoje, sobretudo nesse último censo. O Pará tem destaque, o Acre, alguns estados do Nordeste têm destaque, Piauí é um estado muito tradicional, Rio Grande do Sul é um estado muito tradicional, Rio Grande do Sul é um estado que mantém ainda uma expressão da igreja protestante luterana, né, que é a igreja de confissão luterana muito forte, não tão evangélica, que é caracterizado por movimentos intelectuais, movimentos políticos, movimentos de discussões e outros movimentos que vão ganhando crescimento e presença maior. Sobretudo, aí vem o século XX, com o maior destaque são os movimentos pentecostais. No século XVI, Martinho Lutero, um monge agostiniano, passou a questionar a igreja por práticas que considerava corromper o evangelho de Cristo, como o pagamento de indulgências e negar ao povo o conhecimento das Escrituras.
práticas que motivaram o movimento protestante em 1517, quando Lutero pregou na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, suas 95 teses, marcando assim o início da Reforma Protestante. Desde o período da Reforma, o próprio Lutero era contra essa cisão da igreja. Para ele, a igreja é de Jesus Cristo, então é como se a igreja fosse uma só. Mas, claro, houve cisões, até porque o próprio Lutero foi excomungado, foi expulso da Igreja Católica. E um ponto muito interessante disso é, enquanto ele ficou recluso, ele ficou afastado da igreja, ele traduziu a Bíblia, que era em latim, para a língua alemã, só que a Alemanha não tinha uma língua única ainda. Então, o primeiro documento em alemão foi a Bíblia de Lutero, que ele depois, por meio do surgimento da imprensa, né, que era prensar páginas para fazer cópias, aí surgiu a imprensa, inclusive, naquele tempo, a imprensa de Gutenberg. Isso difundiu a educação. As pessoas passaram a aprender a ler e a escrever, porque a grande maioria era analfabeta, para traduzir a Bíblia, para ler a Bíblia traduzida de Lutero, né? Uma vez que em latim as pessoas não conseguiam ler. A educação foi muito incentivada, as pessoas foram alfabetizadas para ler a Bíblia e depois utilizaram a mesma alfabetização para direitos sociais, né? Até hoje. Então a igreja continua em reforma, né? Muitas pessoas estão estudando teologia, estão estudando a palavra e conseguindo aplicar a palavra a este contexto. O movimento desafiou a igreja a repensar práticas. Na Amazônia, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil deu continuidade ao legado da Reforma. Aqui começa a surgir esse encontro e ela vai se diferenciar do resto do Brasil. Ela é uma igreja que vai ter a marca das dores do mundo, das dores da Amazônia sofrida. Inclusive, a igreja estava na primeira formação do movimento ecumênico, que iniciou com a prisão dos 3 padres franceses acusados, pela ditadura de estarem fomentando luta entre os trabalhadores rurais. Aí juntam-se várias igrejas e fazem um movimento para defender os padres. Isso aí é o marco do movimento ecumênico aqui. O legado da Reforma permanece em crianças, jovens e adultos. Novas gerações vivem o presente, valorizam a fé, a decisão dos antepassados e celebram ensinamentos da Sagrada Escritura, um manual com lições para a vida inteira. A gente precisa ensinar os valores, precisa ensinar sobre a cultura que edifica, a gente precisa ensinar sobre fé. E assim, eu na minha geração, eu recebi isso dos meus pais. Eu acho super interessante a gente continuar passando esse legado de fé, porque no mundo que a gente está vivendo, um mundo sem fé, um mundo sem esperança, um mundo sem amor, e a Bíblia nos ensina tudo isso. Então a gente tem na Bíblia um ensinamento completo para a vida. A minha geração não é tão fácil de lidar, eu compreendo isso. Só que ter a palavra de Deus da forma que eu fui ensinado me ajuda muito, né? O legado que o meu avô deixou, eu olho para esse legado e eu falo, eu não posso decepcionar, eu preciso seguir. E depois que eu tive a experiência com Deus, tudo se tornou mais fácil de seguir, né? Herança que está passando de geração em geração. Vou ensinar a, primeiramente, ler, a importância de orar, vou ensinar a cantar e sempre ensinando de acordo com a palavra de Deus. Eu sou feliz.